algumas pessoas entrarem aí para dar início aos temas do capítulo 14, mas eu vou começar já trazendo uma introdução para a gente. É... Beleza, gente. Obrigada por verem aí. Para a gente entender, né, sobre os preceitos, os estatutos, as leis, né, tirar essa polêmica que não deveria ser uma polêmica para nós, né? Porque a instrução que a gente tem é que a gente não deve debater a palavra ou entrar em contenda. E depois a gente vai ver alguns trechos, né, das cartas do Novo Testamento que falam sobre isso, né? Falam sobre a gente não interpretar, sobre a gente valorizar a instrução, porque as leis elas foram traduzidas como lei, mas na verdade já fiz até o raiz explicando que Torá não significa lei, significa instrução. O certo seria terem traduzido como instrução, né? Ficou meio tendenciosa essa tradução como lei. Eu vou desativar aqui os comentários, porque senão eu vou me perder se alguém ficar comentando, tá? Mas depois eu abro pra gente conversar. Então, aí qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí na caixinha de perguntas. Se por acaso o som falhar alguma coisa, manda na caixinha que eu vou olhando a caixinha aqui pra arrumar se alguma coisa sair do script. Mas é o seguinte, o que a gente precisa entender, que susto, o que a gente precisa entender, né, lembrar, na verdade, antes da gente começar a leitura do capítulo 14. Todos os princípios de Deus, a sua justiça, os seus valores, são parte dele, né? Existem desde a eternidade. Os princípios de Deus, a sabedoria de Deus, os estatutos, os mandamentos, os preceitos, os juízos, tudo isso compõe quem Deus é, né? O caráter dele, o que ele espera, nada mais é do que aquilo que ele é. Os estatutos, os mandamentos, instruções, ordenanças, leis, preceitos, juízos, seja lá como que você nomeia isso, né? As ordenanças do Senhor, tudo isso está de acordo com os princípios dele, que são parte dele, e foram dados aos homens desde a criação. Então, o princípio dele, né, os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os juízos, etc., fazem parte do caráter do Senhor. Então, existem desde a eternidade, não existem desde que o povo de Israel surgiu, nem desde que Moisés virou o mediador de Deus e os homens, não existe a partir de Abraão, mas sempre existiram. E isso a gente tem que entender. Os princípios do Senhor são eternos, eles existem desde a eternidade, eles não têm começo, meio e fim, que nem a nossa vida, que nem a nossa mente, que nem as nossas convicções, eles são estatutos perpétuos. E eles foram dados ao homem para que o homem vivesse bem com Deus e vivesse bem com outros homens, né? Os estatutos, os mandamentos, os juízos, os preceitos, eles são para manter um melhor relacionamento com Deus e um melhor relacionamento entre os homens. E aí aqui entra aquele resumo que Jesus fez com todos os mandamentos diante do escriba que perguntou para ele qual era o principal mandamento. E Jesus falou: o primeiro, mais importante, é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque ele é um, não existe outro além dele e a gente não deve adorar outros deuses ou ser idólatra. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E nestes dois está o resumo de todas as leis, os salmos e os livros dos profetas, tudo aquilo que compõe as escrituras. Então, entendendo que todas as instruções, ou leis, ou mandamentos foram entregues aos homens que fazem parte do povo de Deus, né? Ele estabeleceu para a humanidade se corrompeu, o livre-arbítrio está aí para quem quer obedecer, obedecer, quem não quer obedecer, desobedece, vive a vida do jeito que quer, porém,
Obediência gera vida, desobediência, morte espiritual, não é castigo, né? A maldição, ela não é um castigo de Deus sobre os homens que são rebeldes a ele. A maldição é uma consequência da escolha pela desobediência, porque Deus está na vida e no bem. Então, se você escolhe desobedecer os princípios e os valores que são ele, que fazem parte dele, você está optando por desobedecer, você está optando pela escuridão e pela morte espiritual. Então, são consequências de uma escolha que ele dá para você. Foi dado aos judeus, primeiramente, esses estatutos, esses preceitos, estes mandamentos, né? Foi dado não só aos judeus, né? Que a gente acaba chamando de judeu porque praticamente só sobraram os do reino de Judá cumprindo as mitzvot, né? Que são esses comandos que foram deixados. Mas foi dado para o povo de Israel, através de Moisés, esses estatutos todos. Na verdade, a gente já aprendeu que haviam 6 leis, né, que foram estabelecidas para Adão, e depois 7, a 7ª, que é do alimento do sangue, lá que não pode beber sangue, podia comer carne de animal, que foi dada a Noé, e compõe as 7 leis dos filhos de Noé, que seriam os homens gentios, que não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que depois seriam chamados de tementes a Deus e participariam das sinagogas, participariam da congregação de Israel, mas não seriam pessoas enjudaizadas, seriam homens gentios que quiseram fazer parte do povo, mas não quiseram se circuncidar. Mas esses filhos de Noé não compõem a gente, isso precisa ficar claro, porque vocês foram adotados para serem enxertados na videira, né? E a videira, ela compõe o povo de Israel. Então, primeiramente, ela foi dada ao povo de Israel, e através de Jesus Cristo, que era do povo de Israel, ela foi dada para nós. Ela foi entregue aos gentios. E que gentios, né? Não são todos os gentios, são aqueles que passariam a crer em Jesus como Messias e receberiam a vida nova. Então, quem é enxertado na videira deve viver debaixo dos princípios do Pai, né? Assim como um filho adotado, quando ele vai fazer parte de uma família, ele passa a viver as regras daquela casa que ele foi morar. E os pais, né, que adotaram aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele bebê, vão ensinar, educar esse novo filho, esse filho adotivo, com os seus valores, com os seus preceitos. E aquela criança, ela está recebendo uma família nova. E geralmente o que a gente vê é a criança feliz por ter uma família para viver, e ela vive com alegria os ensinamentos que os pais adotivos dão para ela vive com alegria sentada à mesa dos seus pais adotivos e aprendendo e sendo instruída e sendo repreendida, confrontada, ensinada, educada. Ela sente gratidão por isso. Então, você como um filho adotivo de Deus, ao invés de questionar a lei e falar que ela era só para os judeus, deveria se alegrar de saber que você foi enxertado na videira e que ele te colocou ali para você gerar fruto. E o fruto que ele mais espera que você frutifique é o fruto do Espírito, né? E você não consegue frutificar o fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, amor, fidelidade, mansidão. Se você, acho que eu repeti algum aqui, mas depois vocês leem Gálatas 5 lá. Mas se você não cumpre os princípios de Deus, é impossível você conseguir dar frutos, o fruto do Espírito, né? Manifestar o fruto do Espírito na sua vida. Foi dado então aos judeus primeiramente, depois a Jesus, foi entregue a nós, gentios, para fazermos parte do povo de Deus.
E Jesus mesmo, ele diz, né, em Mateus 5, que ele veio cumprir a lei, ele não veio abolir, não veio revogar, mas ele veio cumprir e não deixaria, né, de ser verdadeiro e de ser um preceito de Deus até que o novo céu e a nova terra venham a ser formados. Nenhum i, nenhum tio do que está escrito vai deixar de se cumprir. Então, nada foi abolido, né? Na verdade, os princípios eles estão aí para a gente exercer e viver debaixo deles. Pela graça do Senhor, nós somos adotados, né? E em Gálatas 3:10 diz assim: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aqui entra o lance da escolha, né? Não é que o fato de você não querer obedecer, Deus vai te castigar. Mas o fato de você não querer obedecer, você está se desconectando de Deus, porque a gente acabou de ler, de aprender que o estatuto, os princípios do eterno, eles nos aproximam de Deus. Eles são para o nosso bem, para o relacionamento com Deus, e eles são para o nosso bem, para o relacionamento que a gente tem com as pessoas. Mas no versículo 13 diz o seguinte: Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que, aí no 14 vou ler só um trechinho, para que a bênção da fé de Abraão chegasse aos gentios. Então, Jesus, ele tirou a maldição da lei de sobre o povo de Israel, que reconhece ele como Messias, e ele tira a maldição da lei sobre a nossa vida. Nós não precisamos cumprir obras de lei para sermos salvos, mas para nos aproximarmos de Deus e desenvolvermos a nossa salvação, nós precisamos dos princípios, nós precisamos dos preceitos, nós precisamos dos mandamentos, porque são eles que nos direcionarão para o caminho reto, para a reta justiça. Esta é a graça do Senhor Jesus, né? As pessoas tendem a achar que a graça de Deus sobre a nossa vida é apenas o favor imerecido da salvação. E de fato, isso faz parte da graça, mas a graça ela vai além disso. A graça ela está no fato de que Jesus tirou a maldição da lei sobre a nossa vida. Ele nos salvou, né, da morte, da condenação da morte. Ele nos justifica com o seu sangue, ele marca a nossa vida, né, a nossa fronte, a nossa mão direita com o seu sangue. Para o inimigo, para o adversário, nós estamos selados e marcados, ele não pode tocar a nossa vida, por isso. Nós recebemos uma vida nova, no Espírito nós somos vivificados. E a salvação, então, é através da fé em Jesus, mas os princípios eles são eternos. Então a gente precisa entender isso muito bem entendido, para que a gente compreenda melhor que nós lemos e estudamos as leis de Moisés não para cumpri-las à risca, né? Até porque muita coisa está ligada ao contexto da época, a situação que o povo vivia no deserto ou na terra mesmo de Israel, porque as leis elas eram para ser cumpridas na terra de Israel também, não só no deserto, né? Mas toda instrução, todo mandamento, todo comando, todo preceito, todo estatuto tem um princípio e a gente se move pelo princípio. Ele não anulou as leis, então, os princípios, os mandamentos, instruções, ensinamentos não foram anulados porque são uma parte do próprio Deus e você não consegue anular o próprio Deus. Não se esqueça que Deus deu uma promessa através dos profetas de que o Espírito do Senhor imprimiria o que em nós? A lei, as instruções, o mandamento. E isso não era só no povo de Israel, isso também são para os gentios, isso também é para os gentios. Tudo era para o próprio bem dos homens, de novo, né?
O cuidado com o corpo, a alimentação, o cuidado com a propriedade, o respeito, né, com as pessoas, o respeito ao próximo, o respeito à propriedade alheia, o respeito à esposa dos outros, o respeito às mulheres, o respeito ao escravo, o respeito ao pobre. Ela é uma lei, uma instrução para que houvesse harmonia, houvesse a benignidade de Deus se manifestando através dos homens ali na sociedade, ali no meio do povo. Nós fomos adotados para viver com Ele, debaixo dos princípios que Ele estabeleceu. Nós fomos adotados por causa da graça do Senhor, mas nós temos que obedecer também, né? Nós não fomos adotados e nós somos os filhos mimados que fazem o que quer. Nós somos adotados para obedecer ao Pai, como povo de Deus, porque agora nós também somos uma nação eleita, um sacerdócio santo, propriedade exclusiva do Senhor. E nós vivemos separados do mundo. Então, nós também precisamos nos lembrar que os estatutos do Senhor, eles são completamente diferentes daquele que governa esse mundo. E nós não devemos compactuar com o erro, com o engano e com a operação da mentira nesse mundo, porque nós somos agora do reino de Deus. A obediência é aos princípios, não é a regras. A obediência é aos princípios, à higiene, ao convívio, ao respeito, ao julgamento, a condições do local em que se viviam. As instruções práticas eram de acordo com o que eles estavam vivendo naquela época. Mas todos carregam os princípios perpétuos, como eu já falei aqui, estou repetindo. Nenhuma lei, então, ela é antiga. Toda lei, ela é eterna e você precisa guardar isso no seu coração. Em 2 Timóteo, para vocês não acharem que, que eu estou falando isso de uma opinião que eu inventei, porque eu sou a legalista aqui da parada, a gente vai ler em 2 Timóteo, eu até trouxe esses 2 textos que eu vou ler agora. Mas eu vou repetir aqui porque talvez eles vão fazer mais sentido, no seu coração, no seu entendimento agora que eu trouxe essa introdução toda para você. 2 Timóteo 3, do versículo 16 a 17, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, uma carta escrita lá depois da ressurreição de Jesus, que ele já consumou tudo, diz exatamente o quê? Que toda a escritura, e aqui você precisa se lembrar que a sua Bíblia não existia ainda, O cânon, ele não tinha ainda sido formado. Então, que escritura aqui está se referindo? À lei de Moisés, aos Salmos e ao livro dos profetas, que são exatamente os livros que Jesus disse que falava a respeito dele. E ali tem o quê? Instruções. Toda a escritura é inspirada por Deus. Deus é que estabeleceu as instruções, os mandamentos. Não foi Moisés que entregou. Apesar de nomearem como a lei de Moisés, a instrução veio do Eterno. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A instrução, ela não é para te acusar, ela não é para dizer que você é um pecador, uma pecadora, mas ela é para te instruir para que você ande na reta justiça, é para gerar arrependimento no seu coração, para que você, diante do Senhor, peça perdão, peça para Ele cobrir o seu erro, o seu engano, o que você achava que estava tudo bem, porque Deus é bom, é misericordioso, e o que mais Ele quer é que você se conecte a Ele, Ele não quer apontar o dedo para os seus erros, mas Ele quer te corrigir, porque Ele quer você cada vez mais próximo dEle. Provérbios 4, versículo 13 e 14 diz o quê? Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida.
Então, se apega à instrução, não fica achando que isso é do judeu, isso é do tempo do passado, isso aqui para mim não vale, eu vivo na graça. A graça, ela tirou o peso da maldição da lei sobre a nossa vida, tanto dos judeus como dos gentios, que fazem parte do povo de Deus agora, porque fomos enxertados mais uma vez na videira e adotados pelo Pai, mas ela traz vida. Nossa vida depende dela. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Então, dada essa introdução, que eu espero que tenha sido esclarecedora para vocês sobre lei, graça e tudo mais, a gente vai começar a nossa leitura do capítulo 14. E nesse capítulo nós temos 3 temas. E eu vou separar de novo por temas para a gente conseguir aprender direitinho. Primeiro tema, mutilação do corpo. Tatuagem, machucados, né? Feridas, cortes e tudo mais. Leis sobre animais limpos e impuros. E, por último, os dízimos para o serviço do Senhor. Então, começando aqui, no versículo 1, filhos, sois do Senhor. Filhos, sois do Senhor. Você também, né? É chamado de filho, então essa palavra é para você também. Vosso Deus, não vos darei... filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus... Separado, né? Se esqueça que santo significa separado. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe ser de seu povo próprio. Esse primeiro versículo, ele se refere ao Levítico 19, 28, que eu vou ler para vocês aqui rapidinho, que vocês vão entender por quê. Porque nesse versículo de Levítico 19, 28, nós temos a explicação sobre a tatuagem, que às vezes as pessoas acham que isso é invenção, ou que a tatuagem não existia nessa época, que hoje em dia tá tudo bem fazer, mas vamos ler e entender, trazendo o original aqui. Eu vou trazer 2 palavras no original para vocês aprenderem e entenderem melhor, né, com mais profundidade o que está sendo instruído aqui para a nossa vida. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Em algumas Bíblias, tá? Pelos mortos não golpeareis a vossa carne. Essa palavra golpear ou ferir, no hebraico, é ketobet. E ela significa exatamente marcar a pele. A raiz dessa palavra é katab, que significa registrar, alistar. Então, é realmente marcar a pele com registros, com desenhos, com gravuras, com escritos, com seja lá o que for. Qualquer marca na pele. A palavra marcar, que está lá no finzinho, né, do versículo, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Ela é a palavra no hebraico, né, que deveria ser o que está aqui, K-A-K. Essa palavra significa incisão, tatuagem e etc. Então, não é apenas golpes, né, como alguns traduzem falando, mas são só golpes para mortos, é só referente a mortos e tudo mais. Mas não é assim que o judaísmo explica, não é assim que Deus estabeleceu. A gente vai aprender hoje como exatamente é para a gente fazer o certo, porque a gente está aprendendo que toda instrução é boa para nós, certo? Não é para trazer peso, não é para trazer culpa. Deus revela o nosso erro para que a gente se corrija diante dele e a nossa vida esteja coberta para que não haja acusação sobre nós. O Senhor proíbe o seu povo de tatuar seu corpo ou fazer qualquer marca em seu corpo que o identifique com qualquer entidade, pessoa, grupo social ou ético. Então, a marca não é só referente ao morto, mas a marca ela é referente a qualquer coisa que venha trazer identidade, venha para
identificar uma pessoa, venha para te identificar, te dar uma identidade, seja para identificar você num grupo social ou ético. Deus não quer que a gente faça isso porque nós somos marcados para Ele. A tatuagem, ela tinha e ainda tem essa finalidade de identidade, de identificar algo. Os escravos dos povos pagãos, eles eram marcados com tatuagem, com emblemas e iniciais na pele, ou marcas distintivas de seus senhores. A Torá, ela tem uma lei para escravos que depois a gente vai ler, porque ela está em Deuteronômio, que o servo, ele pode servir o seu senhor por 6 anos, se não me engano. No 7º ano, que é o ano do jubileu, o senhor, ele tem que liberar com forro o escravo, a escrava e sua família, e tem que mandar a pessoa com uma provisão, um pé de meia. Ele não pode sair assim, sem nada. Mas se aquele servo, ele quer continuar servindo ao seu senhor, por espontânea vontade, por livre e espontânea vontade, por escolha dele, ele quer, ele tinha a orelha furada, né? Isso não significa que você não pode furar a orelha, tá? Porque adornos não são proibidos. Mas eles tinham um furo específico lá, um pingente específico que sinalizavam que aquele homem, apesar de ser servo há mais de 6 anos, ele escolheu continuar servindo o seu senhor. Então aquele brinco marcava ele, protegendo o seu servo, protegendo o seu senhor, porque o senhor, né, diante da lei, ele estaria cometendo uma transgressão, e também trazia a identificação que foi uma escolha do escravo, né? Então não é uma marca na pele, né, que nem os povos pagãos faziam. Em Deuteronômio 4, do versículo 15 a 19, a gente vai reler, porque a gente vai entender algo a partir desse princípio. Porque muita gente faz marcas, né, no seu corpo, os cristãos, querendo identificar a sua fé. Mas, desde o princípio, Deus ensinou uma coisa. Vamos lá em Deuteronômio 4, só recapitular e lembrar disso. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, Deus falou, vocês não viram aparência nenhuma no monte. Eu sou espírito, eu não dei forma para vocês adorarem, e eu não quero que vocês me adorem, nem que vocês construam estátuas e façam imagens. E as marcas, elas envolvem isso também, porque as marcas, elas têm forma. E, de certa forma, a gente está trazendo um desenho que a gente gosta, uma marquinha, um peixinho, sei lá, uma cruz. A gente está marcando a nossa pele com um símbolo. E Deus não quer que a gente traga aos símbolos nenhuma identidade e nenhum tipo de adoração, né? Então, essa instrução de Deus em relação às esculturas para evitar idolatria, elas podem ser aplicadas às marcas na pele também e seguem essa mesma linha de raciocínio, porque qualquer sinal de idolatria, o Senhor quer que a gente se abstenha. Abstenha-se, né? Lá em Atos 15, primeira coisa que os discípulos falam para os gentios é: abstenha-se de qualquer coisa ligada à idolatria. Abstenha-se, abra mão, né? Isso era coisa do seu passado, agora você é propriedade exclusiva do Senhor, então anda em retidão. O Midrash Kedoshim, que é uma das leis orais que os judeus têm, ele diz o seguinte: um judeu não pode tatuar seu corpo.
Nos tempos de outrora, sacerdotes da idolatria costumavam se tatuar. E muitas vezes as pessoas se tatuavam após a morte de um parente para mostrar como estavam tristes. Então, aqui vem a explicação do porquê Deus fala sobre dar golpes, né, por causa dos mortos. A Torá proíbe um judeu de tatuar seu corpo. Esta lei nos mantém afastados dos idólatras e seus costumes. Outra razão pela qual a Torá proíbe tatuagem é porque o corpo nos foi dado como um presente por Deus. É uma mitzvah, um comando, cuidar bem do corpo. Não devemos perfurá-lo ou marcá-lo sem necessidade. Agora eu vou trazer, né, a história da tatuagem para vocês entenderem. Eu fiz assim bem o resumo do resumo do resumo, né? Não estou trazendo todas as informações que existem por aí, mas mais para vocês verem como eram as práticas dos povos pagãos, para vocês entenderem porque que Deus queria que o povo de Israel não compactuasse com essa prática, não fizesse da mesma forma. Há evidências de que as primeiras tatuagens foram realizadas por volta de 4.000 a 2.000 a.C. nos povos do Egito, Indonésia, Nova Zelândia, Filipinas e Polinésia. No Egito Antigo, esse processo era feito com uma injeção subcutânea de um pigmento azul ou preto que era feito com fuligem e óleo. E essa injeção subcutânea ela era feita ou com um objeto pontiagudo e essa ponta era de bronze ou então com espinha de peixe. Era assim que eles faziam as marcas no corpo dos egípcios. Aí, uma múmia datada de 3.250 a.C., ela foi encontrada na fronteira da Itália com a Áustria, num monte lá. E o corpo, que foi apelidado pelos cientistas por Ötzi, ele possuía 61 tatuagens e elas estavam em locais específicos, em pontos de acupuntura. E eles chegaram à conclusão de que provavelmente eram as primeiras técnicas de acupuntura, porque a acupuntura é uma coisa milenar, né? E podem ter sido feitas para tratar supostas doenças no sistema digestivo e artrose. Aí também encontraram uma outra múmia, que é uma sacerdotisa da deusa Hathor, Amunet é o nome dessa múmia. E ela foi encontrada no Egito Antigo, possuía várias linhas e pontos nas pernas, braços e colos, formando grupamentos de pontos em padrões geométricos abstratos. Então, não tinha uma forma específica, né, assim, mas o desenho geométrico fazia lá uns formatos abstratos no corpo dela. E esses pontos eles eram associados à fertilidade. Diversos povos pagãos usavam a prática de forma independente e paralela, ou seja, os povos eles desenvolveram essa cultura ali nas suas civilizações, eles eram contemporâneos e eles praticavam a tatuagem, as marcas, os desenhos, sem saber que os outros povos também faziam isso. A grande maioria estava ligada à espiritualidade, ao âmbito espiritual e também a significado social. Então, havia marcação de clã, proteção contra maus espíritos, status civil, como as japonesas que marcam a ponta da boca na bochecha para dizer que estão casadas, símbolos de saúde e abundância, como um símbolo maori, que forma um peixe, e forma a escama de um peixe, né? E essas escamas de peixe é um tipo de desenho que eles fazem para representar saúde e abundância. Tem outros tipos também, eles tatuam o rosto, né, para definir a família que eles pertencem. Na África, as tatuagens não tinham tinta, elas eram feitas através de incisões com navalha. A escarificação é o método. As cicatrizes marcavam o pertencimento de uma tribo. Também havia marcações na testa dos homens, quando eles se tornavam homens, né? Os meninos no ritual, quando eles já estavam sendo apresentados para a tribo como homens, eles tinham uma escarificação na testa. E em algumas tribos do Sudão, as meninas com 10 anos, elas têm o peito delas marcado, quando elas têm a primeira menstruação, elas têm os seios marcados, e quando elas
têm a gestação, quando elas têm o filho, os braços, as pernas e as coxas são marcadas com esse corte de navalha. No Peru e no Chile também havia tatuagem e essas tatuagens representavam principalmente a liderança de quem construiu a pirâmide Huaca del Sol. E foi encontrada uma múmia no Peru que possuía imagens religiosas e símbolos mitológicos de cobras e aranhas nos pés, pernas e braços. Em tribos esquimós, a tatuagem simboliza que as mulheres estão prontas para casar e ter filhos. E no Havaí, havia o costume das pessoas tatuarem a língua quando elas estavam enlutadas. Então, aqui a gente viu que as práticas de tatuagem, elas são para várias coisas, né? Para identidade, para marcar, para fazer desenhos, para fertilidade, para prosperidade, para luto, né? Tempo de luto. E no entendimento judaico, o corpo é a janela da alma, que por sua vez é uma centelha do infinito. A alma, ela é o que vai para a eternidade, né? E a alma, ela habita nesse corpo material. E o corpo, sendo o templo da alma e do Espírito também, inclusive do Espírito Santo, para aqueles que creem em Jesus, porque são selados pelo Espírito de Deus, ele deve ser cuidado. Assim como uma mente sã merece um corpo são, a alma também. Ela também merece um corpo são. Qualquer marca, figura, ela é transgressão diante do Senhor, porque ele estabeleceu que não é para se fazer marcas na pele. Aí também tem o lance do corte, né? Nem sobre a testa farei calva por causa de algo morto. Arrancar o próprio cabelo em sinal de luto pela morte de alguém é uma prática com raízes idólatras. Era para reconhecer a divindade daquele morto e consagrar o enlutado àquela pessoa que faleceu. Então, por isso, Deus estabeleceu esse comando para os judeus, para o povo de Israel. A única marca como símbolo aceito pelo Senhor é a circuncisão, né, do prepúcio, porque ela é o símbolo da aliança de Abraão com Deus e a descendência de Abraão é marcada dessa forma, é a única marca e não é uma marca que fere, né? Você, na verdade, tira uma pele, você não está cortando e trazendo uma identificação de corte, de deformação, né? De deformidade do corpo. E a outra marca, que daí entra a gente, é o sangue de Jesus na nossa testa e na nossa mão, e daí é algo espiritual. Escolha então a vida, né? Faça a escolha certa. Tudo que traz peso, dor, deformidade, ferimento desnecessariamente está ligado à idolatria e deve ser banido da nossa vida. Por quê? Porque nós escolhemos andar na luz. Se nós escolhemos andar na vida, nós devemos andar debaixo dos princípios do Senhor, como a gente está aprendendo aqui. E agora a gente vai já entrar, então, no próximo tema, que é dos animais puros e imundos, tá? Espero que tenha ficado claro, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa a respeito, manda aí nas caixinhas de pergunta, tá bom? Não se intimidem de mandar pergunta, de mandar dúvida, de até questionar se não ficou claro, porque eu posso repetir sem problema nenhum. Vamos ler então sobre as leis sobre os animais, né? Do versículo 3 até o versículo 21, nós temos a instrução sobre os animais que eram considerados puros e imundos. Primeiro, o que você precisa entender é que não é essa a classificação exata que é dada na Torá. A palavra kasher, eu não sei a pronúncia certa, porque na verdade eu não fui atrás de saber qual que é, porque não deu tempo, mas eu acredito que seja kasher. Kasher significa apropriado,
Então, nós temos os animais apropriados para alimentação e os animais não apropriados para alimentação. Essa é a tradução certa, tá bom? Eu vou fazer um resumo do que está escrito, porque daí eu já trago a explicação do princípio que tem por trás, né, das ordenanças do Senhor para você aprender, porque aqui a gente está trazendo os princípios da lei, né, não a lei em si, mas os princípios que tem por trás. Animais apropriados, os animais kasher, são enumerados 10, né, 10 mamíferos que são considerados esses animais que estão aqui como puros. O boi, a ovelha, a cabra, o cervo, a gazela, o gamo, o bode selvagem, a cabra montês, o boi selvagem e o carneiro montês. E 4 são considerados não kasher, que são o camelo, a lebre, o coelho e o porco, além do que fazem parte desse grupo. Então, como que não é que só esses animais pode por um significado, que não tem uma explicação para isso? Tem. Deus, ele diz que apenas os animais que têm casco fendido e ruminam podem ser comidos, são apropriados para alimentação. E por que isso, né? E por que camelo, lebre, coelho e porco não entram aqui? Porque eles só têm uma dessas características, eles não têm as duas, então eles também estão banidos. Por que ter casco fendido? Os cascos, eles significam o caminhar, o andar. E o fato deles serem divididos representa a separação do sagrado e do profano. A gente caminha sempre separando o que é sagrado, o que é separado para Deus, do que é profano para Deus. E rumina, por quê? O ruminar é o regurgitar a comida parcialmente digerida no estômago. Então, o animal, ele come, ele vai para o estômago e a comida volta e ele mastiga mais um pouco. E por que Deus escolheu esses animais que ruminam? E que tem o casco fendido, né? Porque o alimento espiritual, ele deve ser meditado com entendimento e a palavra de Deus manifestada em nossa vida de forma que estejamos manejando bem a palavra da verdade e cuidando do que a gente absorve. Então, a gente recebe uma palavra, a gente medita nela, se ela não interessa, a gente joga fora, mas se ela interessa, a gente se alimenta dela e vive debaixo do ensino e da instrução. Os animais puros capacitam o judeu a compreender a santidade e o estudo da Torá em um nível espiritual. Então, não é à toa que Deus escolheu estes animais. Estes animais Deus separou porque eles é como se eles não só alimentassem o corpo da pessoa, o físico da pessoa, mas também eles trazem um benefício para a alma. Estes alimentos incrementam o crescimento espiritual dos judeus. O alimento não kasher, ou não apropriado, ele cria barreiras e entorpece os canais espirituais e impedem a compreensão de santidade e percepção de Deus. O físico não deve ser rejeitado, e sim cuidado. Então, o alimento apropriado, ele é benéfico não só para a saúde física, né, do corpo, são carnes que fazem bem para o homem, né, a absorção de proteína e tudo mais, mas também é por causa do espiritual, da conexão que esse povo tinha que ter. Lembrando que eles não tinham o Espírito de Deus, né, como nós. Através de Jesus nós recebemos o Espírito de Deus, então essa conexão com o Espírito é muito mais facilitada pela graça. Mas eles se alimentavam desses animais que ajudavam eles a estarem mais conectados espiritualmente com Deus. Depois tem as aves, ele nomeia, né, Moisés, 24 espécies não apropriadas que geralmente são predadoras e carniceiras. E por quê? Porque existe aquele ditado que eu já falei quando eu expliquei sobre o sangue, que você é aquilo que você come, você acaba absorvendo na carne também do animal o instinto dele. Então, Deus não quer que a gente absorva aquilo que não é pra gente ter no nosso espírito, né, conectado ao nosso espírito. Aí, dentro dos peixes e frutos do mar, existem os que são apropriados, somente peixes com barbatanas e escamas. E por quê? Porque os peixes, eles foram os únicos que não morreram no dilúvio
e eles representam alta proliferação e prosperidade. E também o fato dos peixes não fecharem os olhos representam o nosso protetor, né, o Eterno, porque ele não dorme e ele está sempre com os olhos sobre a nossa vida. Ele jamais fecha os olhos. E essas escamas, né, elas não é qualquer peixe com escama. Por exemplo, o tubarão e a enguia, se não me engano, eles têm escamas, mas elas não saem facilmente. Quando você vai tirar a escama do tubarão e da enguia, a pele deles sai junto. E, na verdade, são os animais que possuem escama que é possível tirar sem danificar a pele deles. Aí tem uma lista lá que eles têm de salmão, é um monte de peixe lá. Tudo que é extraído de animal ou ave não puro é como se fosse a sua própria carne. Então, por isso que existe essa separação. E aí existe também uma outra instrução dentro dessa instrução sobre animais apropriados e não apropriados, que você não pode comer nenhum animal que morreu por si, animais sufocados, né? E outra coisa é que você não pode, lá no 21, você não cozerá o cabrito no leite da sua própria mãe. E por que não pode comer carne com leite? Existem duas explicações para isso. A primeira, segundo o Talmud, né? O Talmud que é as explicações rabínicas para as instruções que o Senhor deixou. Segundo o Talmud, o sangue se transforma em leite. No momento em que a severidade do sangue é quebrada e subdividida durante a gestação de um bezerro, por exemplo, uma parte alimenta o feto, enquanto outra se transforma em leite e se torna possível a ingestão. Então, o sangue da mãe ele alimenta a formação daquele ser, né, daquele bebezinho ali que está sendo gerado no ventre dela, né, do ventre da cabra. E ela também o sangue também forma o leite que ela vai nutrir aquele bebê. Aquele bebê é ótimo, né? Aquele bezerro. A carne do animal, kasher, né? A carne do animal que é apropriado, pode ser ingerida, pois provém da quebra do sangue que o ser humano tem força para elevar. Também o leite pode ser ingerido. Então, o leite, o ovo das aves também e a carne são permitidos de serem consumidos pelo povo de Israel. Mas no momento em que a carne e o leite eles se misturam, volta-se à composição sanguínea original. E aí a gente entra naquela lei que não se deve beber o sangue de animais. E de severidade, que faz mal à humanidade. A gente já aprendeu na aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, assiste para você entender o porquê que não se pode beber sangue, e aí essa explicação vai fazer mais sentido para você. Carne e leite mandam certas transmissões ao cérebro que, havendo cruzamento, se afetam mutuamente, segundo um médico judeu. E ele também explica que a absorção de nutrientes ela é muito melhor se você absorve o leite que tem cálcio sem comer a carne, porque a carne, se não me engano, tem ferro e você não consegue absorver as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é o ferro, se não me engano é o ferro que ele fala. E aí a outra explicação é uma explicação por conta da idolatria que acontecia em Canaã. Em 1800, e aí aqui eu trouxe um dado arqueológico para você entender, né, com a história da humanidade, o porquê que Deus proíbe também essa ingestão de leite com carne. Em 1928 para 1929, numa cidade chamada Ras Shamra, que era a antiga Ugarit, foi desenterrado alguns tabletes ugaríticos. A escrita ugarítica é uma escrita proto-semítica, né? Uma língua semítica do noroeste. E em 1958 também encontraram outros tabletes com rituais descritos ali, com essa escrita ugarítica. E aí os pesquisadores foram vendo que aquela escrita cuneiforme ela era diferente, conseguiram associar ela com o hebraico, porque o ugarítico é próximo do hebraico por ser um idioma semítico, e eles conseguiram decifrar e conseguiram ver que haviam rituais ali, rituais pagãos.
Atualmente a gente já sabe que essa descrição era um ritual cananita muito comum na época. E um dos textos desses tabletes dizia o seguinte: sobre o fogo, 7 vezes os sacrificadores cozinham um cabrito no leite. Então, havia uma prática idólatra com o cabrito sendo cozido no leite pelos povos pagãos que em Canaã, né, que tinham esse idioma aí, o garítico. Essa então é a parte da explicação sobre a alimentação apropriada e inapropriada. E agora a gente vai para os dízimos, né? Do versículo 22 até o 29, você vai ter explicação de 3 dízimos. As pessoas acham que é apenas um dízimo, mas a instrução do Senhor é dado 3 dízimos e eu vou explicar estes 3 dízimos. Depois você vai ler, você vai também compreender melhor essas ordenanças. Então, antes de tudo, antes da gente começar a aprender sobre os dízimos, eu quero só lembrar você que o dízimo, né? O dízimo, ele era dado na casa do Senhor. E os sacerdotes e os levitas tinham sido separados para trabalhar na casa do Senhor, no tabernáculo, no tempo do deserto e no tempo que eles entraram em Canaã e ainda não tinha a casa do Senhor, né, o templo de Jerusalém, e depois no templo de Jerusalém. Então, sabendo disso, né, a gente vai estudar agora esses 3 dízimos. Existe o primeiro dízimo é o Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo. Maaser significa 1/10. O Midrash, ele ensina que um judeu que ingere alimentos dos quais não foram separados, o Maaser, o dízimo, é como se ele estivesse comendo um alimento não kasher. Então, ele mesmo torna inapropriado o alimento que ele come por ele não separar o dízimo. Lá em Levítico, 27, versículo 30, diz o seguinte: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Separadas são do Senhor, santas são ao Senhor. Esse dízimo, ele era dado ao levita. Isso está descrito em Números 18, 21. Aos filhos de Levi, então toda a tribo de Levi, que inclusive é daí que saem os sacerdotes e os sumos sacerdotes, não se esqueçam disso. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Lá no versículo 26, os levitas, eles também têm uma ordenança de se entregar dízimo. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E nesse capítulo 14, então, Moisés está lembrando o povo que eles devem dar o dízimo da produção lá da terra de Israel, que eles vão ocupar, né, o fruto da terra, de toda a colheita dos vinhos, dos cereais e etc, etc. Eles devem tirar 1/10 e apresentar na casa do Senhor para suprir os levitas. E os levitas recebendo, esse é o fruto do trabalho dos levitas, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, e eles então entregam a 10ª parte, porque é o fruto do trabalho deles. Eles não estão ganhando uma caridade, eles estão ganhando pelo trabalho deles. E eles então entregam a 10ª parte na casa do Senhor também. Aí depois, Moisés também lembra, né, que dando aos levitas o dízimo, eles seriam abençoados, né? Deus os abençoaria com riquezas. Maaser Sheni é o segundo dízimo que está descrito aqui, que significa o quê, né? Esse dízimo quer dizer o quê? Após o fazendeiro pegar 1/10, o primeiro dízimo, e separar para o levita e apresentar na casa do Senhor, ele vai separar outro 10º da produção dele
E ele e sua família, então, viajariam até Jerusalém, que é o local onde Deus estabeleceu para que ele fosse adorado, para que ele recebesse as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos e tudo mais. E ali, né, nessa casa, nesse local, eles então comeriam essa primeira porção, né? Da produção que ficou na mão deles, para se alegrarem diante do Senhor. E quando fosse difícil demais o transporte, porque aqui a gente precisa lembrar que tem os pequenos agricultores e tem os grandes agricultores, né? Tem os homens ricos e tem os mais humildes. Então, se os mais ricos eles não têm condição de levar um décimo, né, da sua produção, eles vendiam e com o dinheiro eles iam até Jerusalém. E ele ia com a sua família até Jerusalém, se reunia na casa do Senhor. Lá em Jerusalém ele comprava os alimentos para cada um e eles então banqueteavam na presença do Senhor. Dessa forma, eles eram ensinados a temer a Deus e também quando eles voltavam da viagem, eles estavam mais entusiasmados para continuar cumprindo todos os comandos, as mitzvot. E aí, por último, nós temos o Maaser Ani, que é o dízimo para os pobres. E quando é dado esse dízimo, né? Esse dízimo, ele é meio que intercalado com o segundo dízimo. Então, no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano de cada ciclo de 7 anos, que é o tempo do jubileu, o fazendeiro, ele separava o Maaser Shein, que é o segundo dízimo. E aí ele ia para Jerusalém, levava a família e fazia aquele trâmite todo. Mas no terceiro e no sexto ano, ele separava o dízimo e ele deixava ali disponível para os pobres, os levitas, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, e assim ele supria a necessidade daqueles que iam até o seu campo pedir. No 29, né, bem no finzinho, a gente vê que cumprir essas mitzvot, né, de dízimo, elas trazem bênção, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. E aí eu queria trazer uns trechinhos, né, da palavra para explicar que a gente também deve cumprir esse comando do Senhor, essa instrução. As pessoas elas não querem entregar o dízimo porque elas fazem um pré-julgamento da pessoa que vai receber, e isso está errado, né? Porque aquele que trabalha para o Senhor, ele é digno do seu trabalho, ele é digno do fruto do seu trabalho, aliás, né? Ele é digno do seu salário, ele está trabalhando para o Senhor assim como esses levitas trabalhavam. E vocês têm que entender que esse princípio sobre o levita, que estava a serviço de Deus, está sobre o ministro de Deus atual, debaixo dessa nova aliança, né, que é feita através de Jesus, porque é um princípio. Então, você entregando o dízimo do seu trabalho, você está cumprindo um princípio do Senhor, e o ministro que recebeu, ele vai entregar a 10ª parte do fruto do seu trabalho, desse dízimo, e aquilo que fica na mão dele, pouco importa para você. Se ele está usando de forma injusta ou não, isso não compete a você julgar. Esse julgamento é do Senhor, né? Nós não podemos, por causa de meia dúzia que se corrompe e que age errado, não cumpre os princípios de Deus, achar que todas as pessoas vão agir igual a essa meia dúzia. Porque há pessoas sérias que vivem debaixo do princípio e que intercedem pela nossa vida e que estão disponíveis para nos ensinar, para nos discipular, para nos confrontar, para nos repreender, para nos corrigir e para interceder em nosso favor, para se colocar às vezes até nas nossas brechas, né? Para que a gente não sofra pelo nosso engano, pelas nossas transgressões. Então elas estão a serviço do Senhor. E em Provérbios 11, 24, diz o seguinte: ao que dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ou seja,
Justo relacionado à justiça do Senhor, né? Porque essa 10ª parte ela não é sua, ela é de Deus. A gente acabou de ler que ela é do Senhor, ela é separada para o Senhor, ela é santa ao Senhor. O fruto do teu trabalho, o 1/10, ele é de Deus, ele não é seu. E isso continua, né? Até hoje, é uma coisa perpétua, um estatuto perpétuo. Então, quem retém mais do que é justo, este é para a sua própria perda. Ele faz isso para a sua própria pobreza, porque a cultura do reino é você dá e Deus multiplica na sua mão aquilo que é fruto do seu trabalho, né? As suas obras vão ser abençoadas. O Senhor te concede poder para prosperar, para ser bem-sucedido e para ser fecundo, para multiplicar o seu trabalho e etc. Em Lucas 6, 21, Jesus diz que aonde está o seu tesouro, ali está o teu coração. Né? E ele fala muito claramente, não fique amontoando tesouros na terra, busque os tesouros no céu. Quando você cumpre princípios, você recebe galardões, não se esqueça disso. No Romanos 13, 7, Paulo diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se honra, honra, e se temor, temor. Em Mateus 10, nós vamos ler um trecho que Jesus ensina sobre a recompensa. E ele está se referindo aos ministros. Então vamos lá em Mateus 10. No versículo 40 diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, ou seja, aqui Jesus já está trazendo, né, os ministros como os seus discípulos, como aqueles que vão continuar testemunhando a respeito de Jesus como cumpridor de toda a profecia e as promessas que Deus estabeleceu. Por este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão. Então, quando você reconhece um ministro, um profeta, um justo, um servo do Senhor Jesus, como servo do Senhor Jesus, e você dá honra, você dá tributo àqueles que merecem tributo, você dá honra àqueles que merecem honra, você reconhece as palavras dele como palavras que vêm da sabedoria do Senhor, que são inspiradas pelo Espírito, você recebe galardão. Então, não é uma coisa que eu estou inventando. Jesus ensinou isso. E essas são as passagens que eu tenho, né? Você, então, entrega voluntariamente e você recebe mais. O Senhor se agrada daqueles que fazem deliberadamente e por espontânea vontade, com alegria, com regozijo, entendendo que são princípios do Senhor, que Ele estabeleceu para o bem de todos, né? E que cumprir princípios não nos prejudicam, muito pelo contrário, só é motivo de bênção e de alegria. E eu vou ler agora só para encerrar, porque eu já vou encerrar, já passei de 1 hora, graças a Deus deu para falar tudo em 1 hora. Mas em 2 Pedro, no capítulo 1, para que isso fique muito guardado no seu coração, de que a gente não deve querer ter achismos com a palavra do Senhor, né? Aquilo que o Senhor estabelece, é Ele que diz e é o Espírito que sopra, né, para nós. No versículo 20 de 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, que é a Escritura, relembrando a sua memória, leis de Moisés, Torá, Salmos e livro dos profetas. Essas são as escrituras que Pedro está se referindo. Não é Novo Testamento. Não é Evangelho de Jesus. Sabendo primeiramente isto, então, que nenhuma profecia da Escritura
provém de particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados para o Senhor, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui, né, entra Moisés como profeta, então toda a instrução que ele deu foi inspirada pelo Espírito de Deus, foi dada pelo próprio Eterno. E em 1 Timóteo, para encerrar, no versículo 9 do primeiro capítulo também, no versículo 8, na verdade. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E o que isso significa? Toda instrução ela é boa se você usa por conta do princípio, não para que justifique a sua salvação, não para que você se sinta melhor do que os outros, não para que você julgue as pessoas, não para que você se sinta mais santo do que os outros, mas se você se move por princípio, a lei ela se torna boa para a sua vida. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, para irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, a instrução, ela é para nós, porque todos nós pecamos, todos nós temos alguma característica dessa aqui e ela nos instrui para que a gente tenha vida, e vida em abundância, e bênção e prosperidade e a proteção do Senhor. Se ao longo dessa aula você percebeu que você comete, alguma transgressão diante do Senhor, ora, pede para o Senhor cobrir a sua transgressão, cobrir as suas marcas, se você tiver tatuagem, que eu sei que isso às vezes traz peso no coração das pessoas, mas se lembre que Deus é um Deus misericordioso e o que mais Ele espera é o nosso arrependimento, é o nosso alinhamento, a nossa transformação na mente, no caráter, para que Ele nos abençoe. Então, só pede, Senhor, cobre a minha transgressão, cobre as minhas tatuagens, cobre as minhas marcas, as deformidades que eu fiz no meu corpo, os cortes no pulso, sei lá, qualquer coisa, Me perdoa por eu ter me alimentado mal até hoje e não ter cuidado do meu corpo como eu deveria, me perdoa se eu retive aquilo que é teu, cobre a minha vida para que a acusação não venha sobre mim e segue em frente, porque Jesus, ele sempre disse, vá e não peques mais. Então, toda a instrução, ela é para o teu bem e para te abençoar, certo? Vou desativar aqui os comentários. Ativar, na verdade, E deixa eu ver se tem perguntas. Tatuagem de rena também não pode, na verdade é uma marca, Assim, por mais que ela não seja permanente, mas aí é uma coisa que vai muito da pessoa, Porque... maquiagem também é um adorno, Mas a marca é um corte, Essas marcas registradas na pele são cortes que você faz para imprimir ali a tinta e marcar o desenho e tudo mais. Então, é por isso que ele não quer, porque era uma prática idólatra, Eu acho que qualquer coisa que faz a gente ficar muito parecido com o mundo, a gente deve ponderar, colocar diante do Senhor, pedir orientação do Senhor e não fazer por onda, nem fazer porque os outros estão fazendo, nem fazer porque, aquele está sendo usado, aquela está sendo usada e faz isso, também vou fazer também, porque a gente tem que ter como modelo da nossa vida Jesus, que foi perfeito, Então, usa ele como o seu modelo, a sua direção e aquele que vai te ajudar a ficar mais perto de Deus, E ser abençoado de fato. Vocês têm mais perguntas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida de tudo que foi dito? Quer que eu repita alguma coisa que não ficou claro? É só vocês falarem aí. Pode falar ou aqui no
nos comentários ou pela caixinha, vocês que sabem. Se não tiverem nenhuma dúvida, também, por favor, falem aqui, que daí a gente encerra, né? Que já passou aí 12 minutos da hora. Alguém tem dúvidas ou não? Tá tudo certo para vocês? Ficou bem claro para vocês? Interajam, pessoal. O segundo dízimo, você não entendeu, Caio? É o seguinte, o segundo dízimo, ele é... Deixa eu abrir meu caderninho para não falar nenhuma bobagem, né? Mas ele era um décimo da parte da produção que ficava nas mãos do agricultor, do fazendeiro. Então, o primeiro dízimo era um décimo que era de Deus, que era consagrado na casa do Senhor. Aí, do que ficava na mão do fazendeiro, do agricultor, ele tirava um décimo, e esse um décimo ele ia para a casa do Senhor, mas não para entregar para alguém, mas para ele banquetear com a sua família, para ele se alegrar diante do Senhor pelo fruto do trabalho que estava nas mãos dele, entendeu? Então, na verdade, ele tirava esse dízimo não para entregar para alguém, só que isso acontecia no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano. No terceiro e no sexto ano, essa porção que ele separava da sua produção, que ele ia até Jerusalém com a família, lá na casa do Senhor, e banqueteava e se alegrava e estava ali aprendendo com os escribas e tudo mais, ele, na verdade, deixava disponível no seu campo para os estrangeiros, os pobres, os órfãos, as viúvas e os levitas que habitavam na sua cidade. Então, era uma forma que Deus estabeleceu para suprir a necessidade dos necessitados, usando desse dízimo. E isso ensinava eles a olharem, né, para o próximo e a cuidarem das necessidades um dos outros ali nas suas cidades. Entendeu? Me fala aí se você entendeu. Aí esse outro, né? Então, esse dízimo, o segundo dízimo, ele era dividido em 2 dízimos. O segundo dízimo, que era o Maaser Sheni, que era esse dízimo que eles comiam com a família, e o Maaser Ani, que era esse dízimo que era dado no terceiro ou no sexto ano desse ciclo de 7 anos, que a gente vai ver na próxima aula. Mas ele separava nesses 2 anos essa porção para deixar disponível para os necessitados. Certo? Beleza. Mais alguém tem alguma outra dúvida? Ou tá tudo ok? Podemos encerrar? Vou esperar vocês falarem se eu posso encerrar ou não. Porque vai que alguém tá digitando, né? Digitar no telefone às vezes não é fácil. Mas só manda um ok aqui se a gente já pode encerrar, por favor. Ok, Inês, tá bom. A Ju falou ok, Léo aplaudiu. Tem mais alguma dúvida ou não? Então é isso, pessoal. Obrigada por vocês ficarem aqui. Eu vou salvar como sempre, né? Vou salvar a live, aí vocês compartilham aí com quem não quis, não pôde, né? Ou não quis ficar assistindo ao vivo. E aí a pessoa vai poder aprender e também ser instruída com retidão, né? Para elas serem abençoadas também. E é isso aí. Boa noite para todos. Que o Senhor abençoe vocês. Um ótimo final de semana. E aí nos vemos em breve. Até mais.